Após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam em um estado de confusão e reflexão. A morte de Jesus havia devastado seus corações, mas a sua ressurreição trouxe uma nova esperança. Contudo, o futuro ainda era incerto. Os discípulos voltaram para a Galileia, onde Jesus os havia instruído a se reunir. Entre eles estava Pedro, o líder impulsivo que havia negado Jesus 3 vezes antes da crucificação. A culpa e o arrependimento de Pedro pesavam em seu coração, afastando-o da confiança que uma vez teve em sua missão. Sentado à beira do mar da Galileia, Pedro se viu de volta à sua antiga vida de pescador, buscando algo que lhe desse sentido. Mas ele não conseguia se livrar da lembrança do que fizera. Seu medo de enfrentar Jesus e a vergonha de sua falha o deixavam inquieto e a incerteza o consumia. Ele sabia que, embora Jesus tivesse ressuscitado, sua própria vida ainda estava marcada pela negação. O ambiente de pescaria, com seus sons familiares, parecia um retorno ao passado, mas também um reflexo da perda do propósito. Jesus não apareceu imediatamente aos discípulos. Eles ficaram esperando, mas sem saber exatamente o que fazer. Cada um deles estava tentando entender o que significava a ressurreição e como sua própria vida poderia continuar após a perda e a redenção que haviam experimentado. Pedro, apesar da cura espiritual, sentia-se distante de Jesus, inseguro sobre sua posição entre os discípulos. Naquela manhã, enquanto Pedro estava novamente com os outros, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que restauraria sua confiança e sua liderança. A presença de Jesus, mais uma vez, se tornaria a chave para sua transformação. A manhã estava tranquila quando os discípulos estavam pescando no mar da Galileia. Eles haviam trabalhado a noite inteira, mas não conseguiram pegar nada. A frustração era evidente em seus rostos. A pesca, que antes era uma ocupação comum, agora parecia inútil. O sol começava a nascer, iluminando a água calma, e seus corações estavam pesados com o peso do infortúnio. De repente, uma figura à beira da praia os chamou, mas não reconheceram quem era. A distância e o brilho do sol dificultavam a visão. A voz, familiar, mas incerta, ecoou no ar. "Filhos, vocês têm algo para comer?" Os discípulos, já cansados e frustrados, responderam: "Não." Então a voz lhes disse: "Lancem a rede do lado direito do barco e encontrarão peixe." Sem saber que era Jesus, eles seguiram a instrução. Quando jogaram a rede do outro lado, logo ela se encheu de peixes. A surpresa foi grande quando a rede começou a se arrastar com um peso imenso. Imediatamente, João, o discípulo amado, exclamou: "É o Senhor!" Pedro, reconhecendo a voz e o milagre, não hesitou. Ele vestiu rapidamente a sua túnica e, sem pensar 2 vezes, pulou no mar, nadando até a praia. A alegria de Pedro foi imediata, mas também carregada de uma grande emoção. Ele sabia que aquele momento era mais que um reencontro casual. Era uma chance de restaurar o relacionamento com Jesus, de curar a ferida de sua alma. Enquanto Pedro nadava até a beira, a visão de Jesus à frente dele era um lembrete do que o aguardava. Não mais um Jesus crucificado, mas um Salvador ressuscitado, pronto para restaurá-lo. Os outros discípulos, pegando o barco e a rede cheia de peixes, seguiram atrás de Pedro. O reencontro estava prestes a acontecer, e Pedro, com o coração acelerado, sabia que sua vida tomaria um novo rumo. Quando Pedro chegou à praia, com o coração acelerado, viu Jesus à beira do fogo. O aroma do peixe assado se misturava com o som suave das ondas quebrando na praia. Jesus estava ali, calmamente preparando um café da manhã simples para os discípulos. Ao ver Jesus, Pedro foi tomado por uma mistura de emoções. A alegria do reencontro, a vergonha do que havia acontecido antes e o medo de ser confrontado por sua negação. Mas, ao olhar para Jesus,
Pedro sentiu uma calma inexplicável, como se soubesse que aquele momento seria crucial para sua restauração. Jesus sorriu para ele, sem palavras, mas com um olhar profundo e cheio de compaixão. A cena era tranquila, mas carregada de significado. Os discípulos se sentaram ao redor da fogueira e o silêncio era palpável. Jesus, em sua maneira serena, pediu que todos se servissem do peixe que havia preparado, mas logo, após o café da manhã, o clima de paz foi substituído por um confronto delicado, mas necessário. Jesus se voltou para Pedro e, com sua voz suave, mas cheia de autoridade, perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro, sentindo o peso da pergunta, olhou nos olhos de Jesus. Seu coração disparou, e a lembrança das 3 negações antes da crucificação ainda estava fresca em sua mente. Mas, ao ser confrontado por Jesus, ele também sentiu um desejo profundo de ser restaurado, de superar seu erro. Sem hesitar, ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus, com um olhar de compreensão, disse: Apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus não parou por aí. Ele repetiu a mesma pergunta 2 vezes mais, dando a Pedro a oportunidade de afirmar seu amor e compromisso. A cada resposta de Pedro, o peso de sua negação ia se dissipando e ele se sentia mais leve. A cada vez, a palavra de Jesus o restaurava e o confirmava no seu chamado, não mais como alguém fraco, mas como um líder renovado. Após a 3ª pergunta, Pedro se sentiu profundamente tocado. Ele sabia o que Jesus estava fazendo. Não era apenas uma conversa casual. Jesus estava restaurando cada parte da alma de Pedro que havia sido quebrada na noite de sua negação. A profundidade do perdão de Jesus se estendia muito além daquilo que Pedro havia imaginado. Jesus não estava ali para acusá-lo, mas para curá-lo, para recolocá-lo em sua posição de liderança. Pedro, com um coração arrependido, respondeu com mais intensidade: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Essas palavras eram a verdadeira afirmação de Pedro, não mais uma falha de impulsividade, mas uma confissão sincera. Ele havia falhado gravemente ao negar Jesus, mas agora ele estava totalmente entregue, sem reservas. Jesus então reafirmou a confiança nele. Apacenta as minhas ovelhas. Esse mandamento de Jesus não era apenas sobre cuidar fisicamente dos outros, mas sobre cuidar de suas almas, alimentá-los espiritualmente. Jesus estava dizendo a Pedro que, apesar de sua falha, ele ainda era digno de ser o líder do rebanho, de cuidar e guiar os outros. O perdão de Jesus não se limitava àqueles momentos de arrependimento. Era uma ação transformadora, um novo começo. O fato de Jesus ter questionado Pedro 3 vezes, quando ele havia negado 3 vezes, não era uma coincidência. Cada pergunta não apenas reafirmava a fé de Pedro, mas também restaurava a confiança que ele mesmo havia perdido em si. Pedro agora sabia que sua falha não seria sua sentença final. Ele não estava mais definido por seu erro, mas pela graça que Jesus lhe oferecia. O perdão que Jesus oferecia não era algo superficial, era uma transformação radical. Pedro foi restaurado completamente, tanto no nível emocional quanto espiritual. Agora, ele podia olhar para o futuro sem ser consumido pelo arrependimento do passado. Ele estava livre para liderar e cumprir seu chamado. Após restaurar Pedro, Jesus olhou para ele com um olhar cheio de compreensão e misericórdia. O perdão estava consumado, mas a missão de Pedro estava apenas começando. Jesus sabia que Pedro seria fundamental na construção da igreja, mas também sabia que ele enfrentaria grandes desafios. Em um momento de intimidade e profundidade, Jesus olhou para Pedro e fez uma declaração que mudaria sua vida para sempre. Simão, filho de João,
Quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro o vestirá e o levará para onde você não quer ir. As palavras de Jesus indicavam que Pedro passaria por uma vida de grande sacrifício, enfrentando perseguições e desafios. Ele não apenas seria um líder, mas também enfrentaria sua própria crucificação, uma morte que ele não escolheria, mas que seria o caminho para a glorificação de Deus. Jesus estava preparando Pedro para uma jornada de total entrega, assim como ele próprio havia se entregado. Ele estava dizendo a Pedro que seu amor por ele e seu compromisso com a missão o levariam ao martírio, mas também ao grande prêmio de viver para a glória de Deus. Pedro, ao ouvir essas palavras, pode ter ficado perplexo, pois sabia que ser crucificado era um destino de vergonha e dor. No entanto, o convite de Jesus para segui-lo foi claro. Ele deveria deixar de lado o medo e as dúvidas do passado e estar disposto a dar sua vida pela causa de Cristo. Após a conversa com Jesus, Pedro não era mais o homem que havia negado seu mestre. Ele já não se via como um líder fraco, mas como alguém restaurado e fortalecido pela graça de Deus. O peso da culpa que havia carregado por dias agora parecia mais leve, pois ele sabia que estava sendo chamado para algo muito maior do que qualquer erro do passado. Pedro sentia em seu coração uma nova paixão por Jesus e um desejo ardente de cumprir a missão que lhe fora confiada. Com a promessa de Jesus de que ele seria uma rocha firme na igreja, Pedro estava pronto para enfrentar o que fosse necessário. Ele sabia que, ao seguir a Jesus, estaria em uma jornada de sacrifícios, mas essa jornada agora era mais clara, mais forte. Jesus não apenas o havia perdoado, mas também o havia comissionado para cuidar do rebanho de Deus, para alimentar as ovelhas e fortalecer os fracos. Pedro sentiu uma transformação interna. Ele, que antes era movido pela impulsividade, agora se via mais calmo e focado, ciente de seu papel na propagação do Evangelho. A confiança que Jesus havia depositado nele, apesar de sua falha, era uma força que o impulsionava a seguir em frente com coragem. O amor de Cristo e a sua compaixão agora moldavam sua liderança. Ele não se esqueceu do que Jesus lhe disse sobre sua morte futura. Isso, longe de ser um fardo, tornou-se um incentivo para ele viver com intensidade, sabendo que sua vida seria dedicada a Cristo até o fim. Pedro se tornou um líder ousado, pregando com fervor a mensagem de Jesus, e sua fé se aprofundou de maneira imensurável. O caminho à frente para Pedro não era fácil, mas ele agora entendia que sua força vinha de Jesus. Ele estava pronto para dar sua vida por sua fé, confiando que a graça de Deus o sustentaria em qualquer situação. A transformação de Pedro não foi apenas uma mudança de comportamento, mas uma renovação total de seu coração e espírito, levando-o a uma nova vida em Cristo. Essa promessa foi o marco da verdadeira transformação de Pedro. Ele agora sabia que sua liderança e fé seriam testadas de forma extrema, mas ele também sabia que, com a força de Jesus, ele poderia cumprir essa missão. Jesus não só restaurou Pedro, mas lhe deu uma nova identidade. Ele não seria mais apenas um homem impulsivo e fraco, mas agora seria um pilar da igreja, um líder comprometido com a verdade e o sacrifício, pronto para entregar sua vida em honra a Cristo. A transformação de Pedro não ficou restrita ao seu coração e à sua fé. A partir daquele momento, ele se tornou um pilar essencial da igreja cristã. Com sua fé renovada e a força que vinha de sua restauração por Jesus, Pedro passou a liderar com coragem, levando a mensagem do Evangelho a todos os cantos do mundo conhecido, enfrentando perseguições e desafios. A fé que antes era incerta e vulnerável, agora se tornava uma base sólida para todos os cristãos ao seu redor.
Pedro, que uma vez havia se escondido por medo, agora se erguia diante das autoridades com ousadia. Ele pregava a verdade de Cristo, enfrentando as mesmas ameaças de morte que havia temido antes. Mas sua coragem não vinha de sua própria força. Ela vinha do poder que Jesus havia colocado dentro dele e da certeza de que sua vida agora tinha um propósito eterno. A cada sermão, a cada ato de fé, Pedro demonstrava que a restauração de Jesus não apenas o libertou de sua culpa, mas também o empoderou para realizar a grande missão que lhe foi dada. A igreja primitiva começou a crescer e Pedro se tornou um farol de liderança, um exemplo vivo de como a graça de Deus pode transformar até mesmo os corações mais feridos e quebrados. O legado de Pedro não foi apenas um de liderança, mas também de humildade. Ele sempre lembrava a todos que o poder que tinha não vinha de si mesmo, mas de Cristo. Sua história de negação, arrependimento e restauração se tornou uma poderosa mensagem de esperança para todos aqueles que, como ele, haviam falhado, mas que, pela graça de Deus, poderiam se levantar e seguir com fé renovada. Pedro deu sua vida pelo Evangelho, sendo crucificado por sua fé, mas sua morte não foi o fim de sua história. Ela foi o ápice de uma vida dedicada ao Cristo, que o perdoou e o restaurou. O legado de Pedro perdura até hoje, lembrando a todos que ninguém está além do perdão de Deus e que todos têm um propósito, não importa o quanto tenham falhado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.